Então, eu quero orar para que Deus nos direcione nessa palavra, para que a gente possa receber de Deus algo através dessa palavra, e eu quero crer que Ele vai falar comigo e vai falar com você de uma maneira poderosa. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos neste momento, clamando pela Tua graça, pelo Teu favor, clamando a Deus para que o Senhor venha falar conosco de uma maneira poderosa. Estamos aqui única e exclusivamente para falar da Tua palavra, para falar de Ti, para receber de Ti, para louvar a Ti, para adorar a Ti, porque tudo que temos e tudo que somos depende do Senhor. Meu Deus, que o Senhor nesta noite venha falar conosco de uma maneira poderosa, porque a nossa fonte é o Senhor, o nosso recurso é o Senhor, a nossa solução é o Senhor, a nossa cura é o Senhor, a nossa resposta é o Senhor, a nossa solução é o Senhor. O Senhor é tudo o que necessitamos, tudo o que precisamos e é tudo o que nós queremos. E que nesta noite o Senhor possa falar conosco, ó Pai, renovando o nosso ânimo, alimentando a nossa fé, renovando o nosso espírito, fortalecendo o nosso corpo, porque estamos em guerra e cremos que nessa batalha nós não teremos que pelejar, porque a batalha não é nossa, mas essa batalha é do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame sobre nós um pouco mais da Tua graça e do Teu Espírito nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jefferson, Cafuzinho, né? Ô, meu querido, paz, lá de Uberlândia, atleta de Cristo, que Deus te abençoe, você, sua casa e sua família. Missionário, né? Eu já ia chamar pastor, hein? Glória a Deus, professor de futebol, um homem de Deus, nós conhecemos um congresso de homens ali através da vida do irmão Danilo, faz um trabalho extraordinário. Quero estar com vocês qualquer dia desses aí, no nome de Jesus, amém? Vamos meditar, irmãos, no texto do livro de Números capítulo 14, Números capítulo 14. É uma palavra que hoje durante o dia Deus ele veio ministrando muito essa palavra no meu coração, e o Senhor está me direcionando muito em cima disso, irmãos, a questão do confrontamento da negatividade. Ontem eu citei algo de um pesquisador japonês, de um estudo que ele fez sobre o poder da palavra. E é muito interessante, irmãos, e eu já vi até um vídeo de um menino, se não me engano, de 10 ou 11 anos, que ele fez esse experimento com 2 flores, 2 pés de feijão, se eu não me engano, para ser mais exato. Lembra aquele pé de feijão que na escola a gente plantava no copinho, no algodão? E esse menino ele fez esse experimento, colocou 2 feijões no mesmo tempo, só que um ele cultivava ele dizendo palavras boas, palavras de afirmação, palavras de apoio, de força, e o outro ele só lançava palavras negativas. E como é interessante, irmão, se você quiser arriscar fazer em casa, faça isso, mas tem que ser todos os dias, você tem que ir lá, você alimentar um com palavras boas e o outro com palavras ruins e negativas, e você vai ver que aquele que você alimenta com palavras boas, ele cresce, fica bonito e até frutifica. Mas aquele que você alimenta com palavras negativas, ele não prospera, ele não vai adiante, ele não cresce, ele não germina. Ou se até germinar, logo ele vai morrer. Então eu quero, nessa noite, chamar sua atenção para isso, que é algo que Deus ele tem ministrado ao meu coração para trazer essa mensagem através da internet. Para que você pense bem sobre as suas fontes. O que você tem recebido? Porque fonte é tudo aquilo que jorra para algo. É da onde a gente busca. E a nossa fonte tem que ser o Senhor. Paz do Senhor, Patrícia de Tuiutaba, Deus abençoe. A nossa fonte tem que ser o Senhor, tem que ser a palavra. Nós devemos acompanhar as notícias, os telejornais, as redes sociais. Nós nem não acompanhamos, é mais elas que nos acompanham. Mas nós não podemos deixar que as notícias venham influenciar a nossa vida, venham influenciar a nossa fé, venham influenciar o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Nós não podemos deixar, irmãos, que discursos e pronunciamentos e postagens venham disseminar a nossa fé e a nossa crença. E é o que tem acontecido muito nos últimos dias. Pessoas estão perdendo a razão, estão perdendo a noção da realidade,
justamente por causa da disseminação de palavras ruins, de postagens ruins. Hoje, a intolerância tem tomado conta da sociedade, das pessoas, a falta de amor ao próximo tem reinado sobre a vida das pessoas, e isso é muito ruim. Isso não traz benefício nenhum para nós, como igreja, como cristãos e como seres humanos. Precisamos entender, irmão, sempre haverá fontes boas e fontes ruins, fontes que jorram palavras e coisas positivas, mas fontes que jorram palavras e coisas negativas. E todas as vezes que nós dermos mais atenção para o negativo, nós nos tornaremos negativos. Esses dias mesmo eu tive que sair de casa para resolver algo em um determinado lugar, e eu encontrei uma pessoa e a gente comentou algo sobre a situação, e alguém por perto, e eu ainda falei assim: se Deus quiser, e eu creio que Deus quer, logo nós vamos vencer essa situação. A pessoa que estava do lado ouviu: não, mas isso vai demorar muito ainda. Bom, eu entendo que a ciência tem os seus estudos, a ciência tem os seus relatórios e tudo que eles têm, mas a minha fé não está na ciência, a minha fé está no Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma que Deus permitiu começar, Ele tem o poder para fazer cessar. Ele é o autor da vida. Então, eu creio que a hora que Deus determinar, isso vai disseminar, Ele vai parar com isso. Como eu já tenho dito também, eu creio que tudo isso faz parte de um grande projeto e um grande propósito de Deus para um despertamento da igreja, para um despertamento dos cristãos, para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, retornarem para a casa do Senhor. Então, eu creio que vai chegar um momento que Deus fala assim: cessa agora. E vai cessar. O tempo, quem determina é Deus, não somos nós, não é a ciência, não é governo. Quem determina isso é Deus. Então, cuidado com as más informações, cuidado com as palavras negativas que têm chegado até a tua alma. E é sobre isso que nós vamos meditar em Números capítulo 14, a partir do versículo de número 1. E eu quero que você que pode acompanhe comigo, no nome de Jesus. Paz do Senhor, lá em Michele. Números 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os poderemos derrotar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejariam. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Amém? Eliene, paz do Senhor. Fernando, paz do Senhor. Mariana, Walter, paz do Senhor. Cida Bronze, paz do Senhor. Em Números 14, é uma sequência do capítulo 13, onde Moisés manda 12 espias espiar a terra de Canaã. Conhecemos bem a história. 10 espias voltam com um relatório negativo logo depois de espiarem a terra. 40 dias espiando a terra. 10 espias voltam com um relatório negativo. Josué e Calebe, eles voltam com mais confiança e com mais certeza que Deus daria a vitória.
E aqui no capítulo 14 nós vemos que o povo se uniu contra Moisés, Arão, Josué e Caleb. Porque Moisés e Arão, que lideravam o povo, tinham plena certeza daquilo que Deus tinha ordenado, da promessa de Deus. O problema foi que esses 10 espias, quando retornaram, se você ler Números capítulo 13, você vai ver que o texto está escrito que eles deram um relatório negativo. Eu disse que eles deram um relatório negativo. Eles deram um relatório daquilo que eles viram. Porém, Paulo nos escreve em Coríntios que não andamos por vista, mas andamos por fé. E também Paulo fala, reafirmando no livro de Abacuque, que nesses últimos dias o justo viverá da fé. Aqueles 10 espias, eles retornam com um relatório pelos seus olhos naturais. Quando você olha uma situação difícil pelos seus olhos naturais, você vê impossibilidades, você vê dificuldade, você vê derrota, você vê doença, você vê porta fechada, você não enxerga cura, você não enxerga provisão, você não enxerga resposta, você não enxerga direção, você não consegue enxergar nada, porque os teus olhos naturais, ele está limitado ao plano natural da coisa. E quando você entra em determinada situação e você analisa aquilo com os teus olhos naturais, quando essa situação ela necessita de algo sobrenatural, você dificilmente crerá que essa situação pode mudar. Dificilmente você vai acreditar que essa situação pode ser resolvida, porque os teus olhos naturais estão te trazendo uma informação da impossibilidade. Os teus olhos naturais estão trazendo uma informação que para você aquilo é difícil demais de acontecer. Aqueles 10 espias, eles chegaram a dizer que aos próprios olhos, eles se pareciam como gafanhotos diante daqueles moradores da terra, assim também como os moradores da terra pareciam que olhando para eles, eles se sentiam como gafanhotos, ou seja, de todas as formas, eles se sentiam pequenos demais diante daquela situação. Por quê? Porque olharam com os olhos naturais. E o problema não foi só eles olharem com os olhos naturais, o problema foi eles trazerem as notícias com os olhos naturais. O problema foi eles juntar com todo o povo de Israel e começar a disseminar o relatório negativo deles, dizendo: olha, realmente a terra até é muito boa, porém tem gigantes, cidades fortificadas, exércitos poderosos. Eles começaram a relatar só coisas negativas, só dificuldades, só problemas. E com isso, aquelas pessoas que estavam aguardando um relatório sobre a terra prometida, o que elas mais ouviram foram palavras negativas, foram palavras de derrota, foram palavras de impossibilidade, foram palavras de que era impossível conquistar, era impossível vencer, ao ponto que quando nós vemos aqui em Números 14, toda a congregação, agora não era só 10 espias, eram todos, se juntaram e começaram a lamentar, a reclamar, a murmurar para Moisés, dizendo: por que o Senhor nos tirou do Egito e trouxe para cá? Olha o ponto que chegou a situação. Eles estavam, queridos, a alguns metros da terra prometida. Eles estavam prestes a conquistar a promessa de Deus. Paz do Senhor, irmã Mariana. Eles estavam prestes a entrar na herança que Deus tinha dado a eles. Só que, ao analisar a situação com os olhos naturais, eles perderam o direito de entrar na promessa. Eles perderam a força, eles perderam o ânimo. Então eles começam a reclamar, a murmurar, e começam a pensar que o Egito seria melhor do que lutar pela promessa. Que voltar atrás seria melhor do que ir adiante para a conquista. 10 pessoas influenciaram, contaminaram quase 3 milhões de pessoas com um relatório negativo. Ao ponto que Josué e Caleb, pela certeza e pela convicção que eles tinham, tentaram mudar a situação, dando palavras de vitória, palavras de conquista, dizendo para aquelas pessoas que se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra prometida, e como um pedaço de pão seco nós destruiremos os nossos inimigos. Olha para você ver, Josué e Caleb, eles analisam a situação pelos olhos da fé. Os outros 10 espias, que a gente nem lembra o nome deles, porque de pessoas derrotadas a gente
infelizmente ou felizmente a gente não guarda muita coisa. Os outros 10 espias que morreram no deserto, dificilmente se fala o nome deles, nem são lembrados, só são conhecidos como os 10 espias. Agora aqueles que perseveraram, ninguém esquece o nome deles, Josué e Caleb. Foram 12. Quem eram os outros 10? Só se você ler o texto para você saber quem é. Mas de memória, você só consegue lembrar de Josué e Caleb. Por quê? Por causa do relatório deles. Por causa daquilo que eles falaram. Nós cremos que Deus pode nos dar a nossa terra. Nós cremos que Deus pode nos dar a nossa vitória. Então somente não seja rebelde ao Senhor e não tenha medo do povo dessa terra, porque certamente Deus nos dará a vitória. Como você tem enxergado a situação que você está vivendo? Como você tem analisado a situação que você está passando? E quando eu falo situação, irmão, não estou falando coronavírus, Covid-19, porque isso é global. Mas estou falando de algo pessoal seu. Volto a falar. Coronavírus, Covid-19 é um momento que Deus permitiu e a qualquer momento acaba. Eu, positivamente, sempre penso positivamente, penso que logo, logo, mais rápido, essa situação será controlada porque Deus já está agindo. Mas, depois disso, e as outras situações? E o seu problema financeiro? E a sua saúde? E o seu casamento? E a sua vida espiritual? E a sua vida ministerial? E a situação no meio da sua família? Como que você está enxergando essa situação? Por causa que hoje nós estamos vivendo aí o ápice do Covid-19, o ápice do coronavírus, não se fala em mais nenhum outro problema. E existem outros problemas. Isso é uma grande estratagema, uma estratégia de Satanás para você esquecer de algumas outras situações que você não pode esquecer. Porque esse tempo do Covid-19 vai passar. E você vai se deparar de novo com outros problemas que você vai ter que enfrentar. Então esse tempo de recessão, esse tempo de quarentena que você está passando, por isso que eu não vejo que é Satanás agindo, muito pelo contrário. Eu vejo que é Deus te guardando, te fortalecendo, te revestindo, para que a hora que for liberado, você sair com mais força, com mais ânimo, com mais empenho, com a sua fé renovada, com a sua coragem reativada, e quando os problemas vierem contra ti, por um caminho eles vêm, mas por 7 eles fugirão de você, no nome do Senhor Jesus. Então como que você tem enxergado a situação? Será que você tem enxergado a situação como esses 10 espias, por olhos naturais, por olhos carnais, por olhos humanos? Irmão, se você é cristão, se você crê na palavra, se você crê no Deus Todo-Poderoso, você nunca pode olhar a situação só com os teus olhos naturais. Você não pode ser extremar a coisa de tal maneira também só olhar pelos olhos espirituais. Há situações que você tem que enxergar racionalmente, mas você não pode deixar nem sempre a razão anular a sua fé. Você tem que olhar com os olhos naturais, mas você tem que analisar também com os olhos espirituais, porque os teus olhos naturais são limitados, os teus olhos são muito limitados, mas os olhos da fé são ilimitados. Os olhos da fé vê aonde o olho natural não vê, os olhos da fé chegam aonde os olhos naturais não chegam, meu querido. É por isso que a palavra fala que os caminhos e os planos de Deus são mais altos do que o nosso, porque Ele reina em um mundo espiritual, enquanto nós estamos limitados ao mundo físico e natural. Quando você olha para a situação com os seus olhos naturais e analisa a situação pelos olhos naturais e quer definir a situação pelos teus olhos naturais, você nunca chegará à vitória, você nunca chegará a um milagre, você nunca verá a mão de Deus agindo. Por quê? Porque Deus age pela nossa fé e não pelo que vemos. O que você vê é um gigante, é um problema, é uma dificuldade, é uma muralha, é um mar à sua frente, é um rio Jordão à sua frente. Os teus olhos naturais enxergam as barreiras, enquanto os olhos da fé enxergam a ação de Deus. Enquanto os olhos da fé enxergam o mar se abrindo, o Jordão parando, as muralhas caindo, gigantes sendo derrotados. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que a fé tem que ser reativada no nome de Jesus. A fé do sobrenatural, a fé que realmente transplanta montes. Saia daqui e vai para lá, e o monte vai. A sua fé não pode ser disseminada por causa de uma declaração, por causa de um boletim,
diário médico. Eu sei que eles existem, eles são reais, sim, não estou ignorando eles, mas eu também não vou ignorar a minha fé na palavra de Deus que me diz que Ele tem poder para mudar qualquer situação. Irmãos, um Deus que chama cada estrela pelo seu nome, um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, um Deus que tem o nosso nome escrito na palma da sua mão, não pode mudar essa situação? Não pode reverter esse quadro? Então, por que o desespero? Por que o pânico? Por que o medo? Como diz Salmo 27, a quem temerei? Davi escrevendo, de quem me recearei? De nada e nem ninguém. Por quê? Porque o Deus que fez a promessa é o Deus que cumpre a promessa. O Deus que te deu uma palavra, Ele zela para que essa palavra se cumpra na sua vida. Irmãos, mas tem um detalhe nesse texto que eu amo, que Josué disse, tão somente não sejais rebeldes ao Senhor, e não temais os moradores daquela terra. Aqui tem os dois segredos de Josué e Caleb. O primeiro é ser obediente a Deus. E ser obediente a Deus é sair do natural e ir para o sobrenatural. Porque Deus, Ele está no nível mais alto. E para você obedecer a Deus, você tem que sair da carne e ir para o Espírito. Porque Paulo escreve que a carne luta contra o Espírito e os dois se opõem. Porque um quer o que o outro não quer. Então, para mim obedecer a Deus, eu tenho que negar a minha carne, como Jesus diz, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Não ser rebelde a Deus é obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele nos manda. Obedecer a Deus nos garante vitória, nos garante livramento, nos garante milagres. Queridos, no Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são as histórias dos reis, do governo monárquico de Israel. A gente vê que todas as batalhas que eles obedeciam à voz de Deus, eles saíam vitoriosos e, detalhe, eles saíam com os despojos da guerra. Não seja rebelde. O Senhor te chama de volta. O Senhor te chama para você cumprir com o seu ministério. O Senhor te chama para você continuar fazendo a obra que você deixou, que você parou. Não seja rebelde. Não seja rebelde, meu irmão. O Senhor te chama. O Senhor te escolheu. João capítulo 15, versículo 16, não fosse vós que me escolhesse, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vá e deis fruto, a fim que o vosso fruto permaneça e tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Querido, não seja rebelde a Deus. O mundo pode parecer mais atrativo, mas vai te causar muito mais prejuízos. Deus, Ele tem algo extraordinário para a tua vida. Ah, pastor, eu sinto que Deus está me chamando, mas eu tenho dificuldade de ir. Você está sendo rebelde. E Josué disse, não seja rebelde. O primeiro é não ser rebelde a Deus, irmão. Seja obediente. Para ser obediente a Deus, você tem que deixar a sua vontade de lado para fazer a vontade de Deus. E eu vou te falar algo. Amanhã, em nome de Jesus, eu quero ministrar aqui a palavra sobre a vontade de Deus. Se Deus permitir. Boa noite, Márcia Cristina. Deus abençoe. Para você entender sobre esse negócio da vontade de Deus. Porque a gente usa muito esse jargão popular. É a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? Você sabia que a vontade de Deus tem estágios? Como que eu vou dizer? É um processo a vontade de Deus? Você precisa entender que a vontade de Deus, ela precisa ser galgada aos poucos até nós chegarmos na perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12:2, Paulo fala, qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Deus permitindo, irmãos, amanhã eu estarei falando sobre a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É algo
tremendo, extraordinário, maravilhoso. Mas em todas elas nós temos que obedecer. Em 1 Samuel tem um texto lindo, que Saul desobedece a Deus e tenta ainda comprar um favor de Deus, dizendo, não, mas eu trouxe os animais para oferecer um grande sacrifício, eu trouxe o tesouro para colocar no templo, e Samuel fala para Saul, o Senhor tem mais prazer na obediência do que no sacrifício de animais. Dá para você entender, querido, que o fato de você ser obediente a Deus te qualifica a conquistar coisas extraordinárias? Quando você começa a obedecer a Deus na plenitude, tem coisas que você nem precisa pedir, que você já vai receber, só pelo simples fato de ser obediente a Deus. Só pelo simples fato de você estar obedecendo a Deus. Entenda, Deus revela a sua vontade de várias maneiras. Uma lei, por exemplo, que nós estamos hoje em Goiás, debaixo de um decreto estadual, debaixo de um decreto municipal, não pode abrir igreja, não pode fazer culto, aglomeração de pessoas. Hoje o ministro da Saúde deu um depoimento, o presidente hoje de manhã, se não me engano, deu um depoimento também, falando que é necessário que as igrejas abram e que volte a ter algumas reuniões, mas com uma certa cautela de aglomeração de pessoas. Aqui em Goiás, o nosso governador não permitiu. E nós estamos debaixo da autoridade dele. Então ele é uma autoridade. Na nossa cidade tem uma autoridade, é o prefeito. Eu não estou julgando ele como político, mas ele fez um decreto. Então é uma lei, e a Bíblia fala que tudo que transgride a lei é pecado. Então para que eu possa estar debaixo da bênção, eu tenho que me submeter a esse decreto. Não é uma perseguição religiosa, não é uma perseguição da igreja, não é uma perseguição pelo evangelho. Se fosse, seria outro caso. Mas agora, esse decreto é para precaução, é para cuidado da vida das pessoas. Então eu tenho que me submeter a ele. Quando eu me submeto a ele, automaticamente eu me submeto a Deus. Eu sendo obediente, eu estou sendo qualificado para conquistar algo extraordinário de Deus para a minha vida. Você trabalha numa empresa, tem leis dentro dessa empresa, se submeta a essas leis, seja obediente às leis da empresa, porque quando você quebra uma regra, quando você quebra uma lei, seja na empresa que você trabalha, seja uma lei de trânsito, seja qual for a lei, automaticamente você está sendo rebelde. O que é ser rebelde? É saber o que tem que ser feito, o que não se pode fazer e ainda faz. Então, quando você se torna rebelde, você perde a qualificação de conquistar algo de Deus. A segunda coisa que Josué fala é: não tenha medo do povo que está nessa terra. Não tenha medo do inimigo que está naquilo que é seu. Eu vou repetir. Tem algo que é seu, mas não está na sua mão. Está na mão do inimigo. E o Senhor manda trazer essa mensagem para você nessa noite. Não tenha medo de tomar aquilo que é seu das mãos do inimigo. Eu vou repetir. Não tenha medo de se apropriar aquilo que Deus te deu, mas o inimigo se apropriou e você está com medo de lutar por aquilo que é seu. Está na hora de você então lutar para adquirir, para se apropriar, para tomar posse daquilo que Deus te entregou. Vamos orar por ela, irmã Márcia, fique em paz. Os inimigos do povo de Israel estavam dentro da terra de Canaã, mas Deus deu a terra para Israel. Mas precisava lutar. E eu entendo, meu irmão e minha irmã, que as situações que Deus já nos deu, porque o Paulo fala que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas nas regiões celestiais, Daniel descreve que há uma batalha espiritual. Então eu preciso lutar para atrair aquilo que Deus já me entregou, para revogar, para me apropriar daquilo que Deus já me entregou. E como que eu vou fazer isso? Paulo deixa bem claro, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então as minhas armas são espirituais, então eu não posso olhar com o olho natural, eu tenho que olhar com o olho espiritual, com o olho da fé. Aos meus olhos humanos são gigantes, aos olhos de Deus são gafanhotos. Aos meus olhos é uma muralha gigantesca que passa 6 carruagens, aos olhos de Deus é algo que vai vir ao chão. Então eu preciso entender, querido, que eu não posso ter medo.
Eu não posso ter medo de lutar por aquilo que Deus tem para a minha vida. Pastora Janicelma, paz do Senhor, Deus abençoe. Eu não posso ter medo de lutar pelas promessas de Deus. Eu não posso ter medo de lutar pelas palavras que Deus me entregou. O inimigo se levanta, irmão, ele vai se levantar, é projeto dele impedir eu e você de chegarmos ao objetivo que Deus colocou para nós. Paz do Senhor, Elizabeth. Mas você não pode ter medo. Satanás, ele usa a ferramenta do medo para anular sua fé. Ele usa o pânico para paralisar a sua coragem, para anular a sua coragem, a sua fé e impedir você de conquistar tudo que Deus tem para a tua vida. Volto a falar, irmãos, há muitos espias com relatórios negativos no nosso meio. Há muitos espias perto de nós com relatórios negativos, dizendo vai piorar, vai ficar difícil. Irmão, a nossa fé não está na ciência, a nossa fé não está no relatório de um cientista, a nossa fé não está no relatório humano, a nossa fé está na palavra de Deus, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que diz que Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que liberta, Ele é o Senhor que cuida, Ele é o Senhor que livra, Ele é o Senhor que protege, Ele é o Senhor que vai à nossa frente, Ele é o Senhor que guarda a nossa retaguarda, Ele é o Senhor que está presente na nossa vida, aleluia. E eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Aleluia, 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 irmão. Há uma presença de Deus, há uma presença de Deus nesta noite nos envolvendo, aleluia, aleluia. Entenda, meu irmão, não tenha medo. Você que está me ouvindo nessa noite, em nome de Jesus, você que está me vendo nessa noite, eu não sei qual é o medo que tem entrado na sua alma, mas o Espírito de Deus me leva a dizer isso para você. Talvez você olhe para o seu quadro, você olha para a sua saúde, você olha para as notícias da TV e o pavor começa a entrar dentro da tua alma, o medo começa a invadir o teu coração, mas eu venho nessa noite para te dizer, ei, levante a sua cabeça, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, maior é aquele que está na tua casa do que aquele que está nos hospitais lá, dando relatórios negativos, que está aumentando, está aumentando, está aumentando. Quanto maior a dificuldade, maior é o testemunho do milagre, meu irmão. Entenda, Davi, quando ele chega com a cabeça de Golias na mão, meu irmão, quando ele chega com a cabeça de Golias na mão, todo mundo fica assustado. Como esse menino carrega uma cabeça de gigante? É porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. E eu quero declarar sobre a tua vida que você vai carregar a cabeça de gigante como troféu. Receba essa palavra no teu espírito, meu irmão. Receba essa palavra no teu espírito, minha irmã, no nome de Jesus. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado, como aquele Golias afrontava o exército de Israel, mas o Senhor me traz nessa noite para encorajar você, dizendo, vai na tua força que Deus é contigo, vai na tua força que Deus é contigo, e como a um só homem, você vai derrotar todos esses inimigos, porque Deus é quem te guarda, Deus é quem te capacita, Deus é quem te unge, e que é contigo nessa batalha no nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para você nessa noite, eu deixo essa mensagem para você nessa noite, que você seja revestido de obediência e coragem, como Josué e Caleb disse. Não seja rebelde, não tenha medo, e o Senhor nos entregará a promessa. Boa noite, Silmara, Deus abençoe. Não tenha medo, seja obediente. Irmão, aleluia. Quando a gente está ministrando e a gente sente que Deus está agindo, é algo extraordinário. A gente sente um mover de Deus extraordinário. Irmão, como eu queria estar dentro de uma igreja com você nessa hora, para você ser tomado por essa graça que está me envolvendo aqui. Mas eu creio que aonde você estiver agora, em nome de Jesus eu oro, que o Deus onipresente alcance você aonde você está agora, e da mesma graça que eu estou recebendo de Deus agora, você possa receber aí, aonde você está, que você seja revestido agora, em nome de Jesus, por esse poder, por essa unção, por essa coragem, por esse espírito de fidelidade ao Senhor, e você não vai olhar mais para essa situação com um olhar negativo, você não vai mais olhar para esse problema
problema como algo grande demais para ser resolvido. Você não vai olhar mais para essa enfermidade como algo incurável. Você não vai olhar mais para esse problema financeiro sem solução. Você crê no Deus Jeová Jiré, você crê no Deus Jeová Rafá, e Ele está te dizendo nessa noite: não tenha medo, seja obediente e o milagre será seu no nome de Jesus. Aleluia. Não seja rebelde, não tenha medo, e o Deus Todo-Poderoso cumprirá cada palavra, cada promessa que Ele te fez. Que você possa receber essa palavra no teu coração nessa noite, que ela possa fazer vida na tua vida, vida na tua casa, vida na tua família, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Espírito de Deus, seja batizado com o Espírito Santo, receba os dons do Espírito Santo sobre a tua vida, seja, em nome de Jesus, capacitado a conquistar nesta noite, no nome de Jesus Cristo, porque foi para isso que Deus te chamou. Deus não nos chamou para ser cauda, mas Deus nos chamou para ser cabeça. Deus nos chamou para vencer e fazer a diferença nesse tempo. Quando vier com notícia negativa sobre coronavírus, sobre Covid-19, libere uma palavra de Deus para essa pessoa dizendo: a ciência está dizendo isso, mas o meu Deus diz que Ele está no controle dessa situação. Os médicos estão dizendo isso, os epidemiologistas, os especialistas em bactéria, em doença, estão dizendo isso, mas nós temos alguém maior. Ele é o médico dos médicos, doutor dos doutores, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele está acima de tudo e de todos, e a palavra dele me diz que nós já vencemos. Por isso, você que está me ouvindo, volte a obedecer a Deus. Renove a sua aliança com Deus. Renove a sua vida com Deus o mais rápido possível. E não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus está no controle dessa situação. Eu quero declarar sobre a tua vida a cura, a libertação, a vitória e a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Eu quero orar por você nessa noite que recebeu essa palavra. Em nome de Jesus, que você possa ser tocado por Deus aonde você está nesta noite, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro apresentando a vida de cada pessoa que vê essa transmissão, que ouve, e eu quero ministrar sobre a vida dela neste momento, Pai, a presença do Senhor. Assim como o Senhor encorajou Josué e Calebe a não desistirem, a não desanimarem, mas a confiarem plenamente no Senhor, desse mesmo Espírito, dessa mesma graça, dessa mesma unção que estava sobre Josué e Calebe, que venha sobre a vida desta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, retirando todo medo, retirando todo pânico, toda dúvida, retirando do seu coração toda incerteza, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu estou declarando sobre a vida desta pessoa um espírito de encorajamento, um espírito de coragem, de ousadia, de poder, em nome de Jesus Cristo, para enfrentar as adversidades, para confrontar os inimigos da sua alma, porque maior é o Senhor na vida dela. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a falência de todo tipo de opressão, de perturbação, de medo, de pânico, de dúvida nesta noite. Em nome de Jesus, eu declaro vitória. Apresento os pedidos de oração que foram feitos pelas pessoas, ó Pai, e eu quero ministrar cura no corpo, cura na alma, cura emocional, cura espiritual, cura física. Eu quero declarar libertação, restauração. Eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a vida desta pessoa. Pai, no nome de Jesus Cristo, todos aqueles que vão ver, que já estão vendo, que estão acompanhando, ó Pai, esta mensagem, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, se está sentindo alguma dor, seja curada agora. Se está sentindo alguma angústia, alguma tristeza na sua alma, seja liberta agora em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a paz que excede a todo entendimento sobre a vida dessa pessoa. Eu ministro a tua presença, a tua unção e a tua graça sobre cada vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus.
Amanhã estaremos de volta, às 8 horas da noite, ministrando uma oração, ministrando uma palavra de Deus ao seu coração, se assim Deus nos permitir. Volto a falar, me perdoe, porque eu ainda não tenho muita dinâmica e muita prática, em ministrar assim, nessa forma online e tudo. Ainda estou aprendendo, então a gente às vezes comete alguns erros, algumas falhas, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. A minha intenção é abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Amém. Obrigado, irmã Silmar. Deus abençoe também a família aí, viu? Em nome de Jesus. E que o Senhor continue te abençoando. Continue orando por nós estaremos orando por vocês e Deus nos abençoará, no nome de Jesus Cristo. Não deixe o relatório negativo te contaminar. Permaneça firme, porque a promessa se tornará realidade na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz e na graça. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Senhor Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa e sobre toda a tua família, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe no nome de Jesus. Só lembrando, nós estamos com um canal no YouTube, todas as mensagens que estão no Face também vão para o nosso canal. Depois você entra lá, se inscreva, dá o seu like lá, nos ajude a melhorar a nossa rede social para divulgarmos a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, fique na graça e fique na paz e uma ótima noite em nome de Jesus.